Oi, gente, nós estamos aqui para conversar sobre processos. Eu sou Marcelo Scherto e está aqui comigo a Mônica Landi, que é a líder da área de processos da Scherto. E uma das pessoas que mais entende desse assunto de todo mundo que eu conheço. Mônica, quando a gente fala em processo, tem um monte de gente, quando eu digo nós temos uma área de processo, tem um monte de gente que me pergunta, você tem um monte de advogados lá dentro? Porque as pessoas misturam, confundem processos com processo judicial, que aliás tem esse nome porque é um processo. Então vamos começar explicando para o pessoal que está vendo a gente aqui, o que é um processo? Acho que até complementando o que você disse, além das pessoas confundirem, quando a gente fala em processo, as pessoas fogem, né? Tem medo, né? Tem Processo medo, é uma coisa tem assustadora. medo. E no final das contas, a gente tem muitas definições para processos, mas processos não deixa de ser um caminho, né? Qual é o caminho que eu vou perseguir para atingir determinado objetivo? Então eu tenho um conjunto de passos que eu vou atingir um resultado lá na frente. Simples assim. Quer dizer, as pessoas têm medo de processos, mas no fundo, todos nós observamos uma série de processos, padronizados ou não padronizados, no nosso dia a dia. Quando eu escovo os dentes, eu estou seguindo um processo. Eu pego a escova, pego a pasta, molho a escova, coloco um pouco de pasta nela, e aí, ou começo escovando pelos dentes da frente ou pelos dentes de trás, porque não é necessariamente um processo padronizado, embora algumas pessoas muito metódicas façam sempre exatamente do mesmo jeito. Mas é um processo. Quando eu faço a barba é um processo. Tem um monte de coisa que no dia a dia, quando eu dirijo um carro, é um processo. Eu, para sair daqui e chegar na minha casa, eu sigo um processo. Perfeitamente. O tempo todo nós estamos fazendo processos e nem nos damos conta, porque não paramos para pensar que estamos fazendo um processo. Isso não é uma coisa, não deveria apavorar ninguém quando a gente fala em processo, mas apavora muita gente. Uma vez eu estava ministrando um curso de processos e uma das participantes falou, bom, eu acordo, eu faço N atividades, eu tenho processos. Mas o meu marido não, porque ele simplesmente acorda, escova os dentes, toma o banho e pronto. Falei assim, ele tem o processo dele, mas talvez o processo dele não seja tão otimizado quanto o seu, né? Porque no fundo, nós estamos fazendo processos o tempo todo. E eu acredito que cada pessoa, desde o momento que acorda, ela faz uma série de passos, ela tem o seu caminho e ela tende a fazer repetidas vezes e da mesma forma, né? O que você tocou num ponto que é fundamental, não necessariamente da forma que mais otimize os recursos empregados. Então, vamos passar um pouco de processos de uma forma geral. Processo, então, você já deixou claro, é uma sequência de passos que nos leva a um resultado almejado, tá certo? A um resultado que a gente espera atingir. Mas vamos sair desses processos gerais e vamos para processos empresariais. O processo empresarial já é algo que deveria ser padronizado de maneira a otimizar melhor os recursos empregados. Seja as pessoas, seja o tempo, seja equipamento, etc. É isso? Exatamente. Essa é a grande diferença. Exatamente. E quando nós vamos para o mundo empresarial, os processos de negócio, os processos empresariais, a lógica é a mesma. Eu tenho um conjunto de passos que precisa ser executado. Qual que é a forma, o como eu devo fazer aquela atividade? E quando a gente olha para isso, normalmente os processos eles ficam na cabeça das pessoas. E uma vez que as pessoas saem da empresa, eu perco toda essa experiência, todo esse know-how, todo esse conhecimento. Vai com elas, né? Se a pessoa morre, se a pessoa muda de emprego, se a pessoa se aposenta, se a pessoa casa e muda para uma outra cidade, vai com ela o conhecimento. Quer dizer, são as empresas que têm um manual de operações, não é um manual de operações. É aquela coisa que todo mundo, quando não sabe como fazer determinada coisa, pergunta para o Manuel, porque o Manuel sabe. Aí um dia o Manuel morre, o Manuel se aposenta, o Manuel vai trabalhar na concorrência. O conhecimento foi todo com ele. Por isso é fundamental fazer o quê, Mônica? Como é que a gente faz para os processos deixarem de ser apenas das pessoas e passarem a ser um ativo da empresa? Como é que a gente faz isso? Acho que primeiro a gente tem que entender como buscar esse conhecimento. Quem são as pessoas que têm esse conhecimento e de fato a fazer essa documentação.
Então, eu diria que isso acontece muito sempre quando a gente vai fazer um trabalho. Existem pessoas que são chave no negócio e normalmente essas pessoas são as pessoas que detêm o conhecimento dos processos. Então, eu diria que precisa conversar com essas pessoas, fazer entrevistas com essas pessoas com o objetivo de levantar essas informações e, de fato, documentar essas informações para que essas informações estejam lá e possam ser transferidas para os demais, para as demais pessoas. Antes da gente falar em como é que se faz isso, você disse que é importante entrevistar, conversar com essas pessoas e também observá-las no dia a dia, porque muitas vezes elas fazem coisas das quais elas mesmas não têm consciência. Elas fazem sem perceber que estão fazendo. Exatamente. Acaba que a gente volta no que a gente começou a falar dos processos do nosso dia a dia, que nós fazemos de forma tão automática e nem nos damos Você não para conta, para pensar. não paramos. Então, é exatamente isso. A gente percebeu que além de conversar com as pessoas, é muito importante observar as pessoas executando seus processos. E quando eu falo isso, não é somente ir até o escritório e conversar com as pessoas no escritório. Se eu quero levantar processos, por exemplo, de uma loja, eu preciso ir a campo, eu preciso vivenciar de certa forma aquela operação. Eu preciso observar os clientes, como que eu recepciono esse cliente. Eu preciso estar próximo, eu preciso de alguma forma viver aquele ambiente para que eu também possa, depois a gente vai comentar, saber qual que é a melhor forma para fazer essa documentação. Então, muita gente, é muito comum quando a gente conversa com algumas pessoas, as pessoas nos contam um processo como elas entendem que seria o processo ideal. Quando vamos a campo e percebemos... Não é aquilo. Não é aquilo. Não é aquilo. Não é aquilo. E muitas vezes você já teve essa experiência, já sentiu na pele, quando a gente fala de uma rede de negócios, seja uma rede de franquias, uma rede de filiais, uma rede de depósitos ou de distribuidores, você já percebeu que em cada unidade o mesmo processo, a mesma atividade é desempenhada de uma forma diferente. Exatamente. E aí como é que a gente faz quando encontra uma situação como essa? Recentemente, por exemplo, você cuidou da padronização de processos numa empresa de logística que tem 24 ou 26 armazéns espalhados pelo Brasil. E você descobriu o quê? Que em alguns lugares a mesma atividade era desempenhada de uma forma quase que radicalmente oposta. O que era obrigatório numa era proibido na outra, porque o gerente de cada uma entendia de um jeito diferente. Sim. É isso que acontece quando a gente não tem processos. Quando a gente não tem processos, acaba que fica muito sobre a responsabilidade da própria pessoa. Ou seja, quando você não tem processos padronizados. Você não exatamente. Tem uma forma padronizada. E pessoas são diferentes, né? O que é importante para mim, o que eu valorizo, talvez uma outra pessoa valorize menos. Então, isso é muito comum. O que fazemos nesse caso? Qual que é a nossa sugestão? É conversar com todas as pessoas. Então, eu converso com uma primeira, com uma segunda, com uma terceira, pego o que há de melhor em cada uma dessas entrevistas e faço um quarto processo, né? Porque isso é importante também. A partir do momento que eu vou definir processo, eu vou definir padrão, eu tenho que ter claro qual que é o padrão que eu quero disseminar. Que é o padrão que gere o melhor resultado ou o mesmo resultado pelo caminho mais curto ou mais barato, ou seja, com mais eficácia. Exatamente. Você faz de um jeito a tirar o máximo possível, a otimizar, como você começou, você usou essa palavra no início do nosso papo aqui, a otimizar os recursos empregados naquela tarefa, naquela atividade. Exatamente. É muito comum, Marcelo, quando nós começamos a fazer um mapeamento e começamos a entender de uma forma sistêmica, porque no fundo os processos eles se relacionam entre si, né? E o que nós descobrimos é que as pessoas fazem mais de uma vez a mesma atividade, porque elas não conversam entre si. A gente ainda vive muito uma cultura departamental e muito pouco de processo processual. São feudos dentro da organização e que não tem uma visão sistêmica, não tem uma visão do todo. Então, muitas vezes, você está dizendo a atividade que é desempenhada na área A torna a ser desempenhada na área B e torna a ser desempenhada na área C, quando seria suficiente fazer uma única vez se fizesse de uma maneira integrada. Exatamente.
E outra coisa que a gente percebe quando a gente olha os processos é também a outra pessoa da equipe entender o porquê ela tem que fazer aquela entrega para mim, qual que é a importância, qual que é o cuidado que ela tem que ter. Então, quando a gente olha processos, eu acredito muito nessa questão da otimização de recursos, da produtividade. Acho que vale muito a pena entender qual que é a experiência que a gente quer deixar para o nosso cliente, qual que é o impacto que eu quero deixar para o meu cliente. Claro. E principalmente uma coisa que eu tenho percebido, muitas vezes com os nossos clientes nós fazemos um exercício de voltar um passo entendendo qual que é a lógica, qual que é a cultura da sua empresa, qual que é o modelo do negócio, o que vocês valorizam aqui, o que vocês valorizam, o que vocês querem, um quadro maior, né? Porque eu preciso saber qual que é a estratégia, qual que é a cultura, o que ele valoriza, porque isso será desdobrado por meio dos meus processos. Então, deixa eu dar um exemplo rápido. A gente tem um cliente onde eles valorizam muito o acolhimento, porque o perfil do público que visita as lojas é um perfil mais idoso. Então, no passo a passo, quando eu for fazer o meu processo de atendimento, já que eles valorizam o acolhimento, eu tenho um passo onde é super importante que o vendedor levante da cadeira para recepcionar esse cliente que está entrando na loja. Da mesma forma, é muito fundamental e importante que ele ofereça água e café. Parece bobagem, mas não é, tudo está muito ligado. Faz uma diferença enorme. E está ligado à cultura e à experiência que você quer deixar nessas pessoas. E, aliás, quando você fala de públicos com necessidades específicas, de forma geral, as pessoas não sabem lidar. Né? Eu, outro dia, fui a uma loja que, preocupada com o idoso, e eu tenho que lembrar que eu, oficialmente, do ponto de vista legal, sou um idoso, eu me sinto, mas eu sou, né? Eu passei dos 60. Só do ponto de vista legal. E assim, a empresa até pensou em gente como a gente e colocou assim, poltronas, com aquele símbolo de idoso, que é um velhinho curvadinho de bengala, né? Como dizendo, esta cadeira, essas poltronas estão reservadas para idosos. Eu olho aquele símbolo e falo, não sento nessa poltrona, mas nem a palpo, porque aquilo ali, aquilo não me acolhe, aquilo me expele. Não né? houve uma conexão. Não houve conexão, não houve a tentativa de entender o que é que o público-alvo quer. E muitas vezes, de novo, não é perguntando, é observando e tendo bom senso. Essa coisa de servir café e água, isso é uma bobagem, mas essa bobagem pode fazer uma diferença enorme. Sim. E levar o consumidor, o cliente, a consumir ou não consumir, aí buscar outro lugar ou dar preferência para aquele estabelecimento. Né? Perfeito. E quando a gente fala de público em geral, qual que é a nossa visão? Eu tenho o cliente final, mas eu também tenho o público interno, né? Eu também tenho toda a minha equipe. Então, quando a gente olha para isso, é claro que eu preciso construir tudo isso para garantir uma boa experiência para o meu público final. Mas quantas pessoas diferentes eu tenho na minha equipe, eu também tenho que, de certa forma, me conectar com elas para que elas executem os seus processos. Marcelo, é muito comum, como eu disse no começo, além das pessoas fugirem, as pessoas falam, Mônica, os meus manuais todos ficam na gaveta. Porque são chatos. São chatos. São chatos, são difíceis de entender, são confusos. Nesse caso, o que será que aconteceu? Muito provavelmente não ocorreu a conexão com a pessoa da equipe que precisava, de certa forma, receber aquele processo, porque quando a gente fala em documentar o processo, não é fazer aquela documentação tão séria, no sentido de eu só tenho texto, uma documentação muito pesada. Aquele manualzão, aquele manual que a gente recebe de forma geral quando compra um produto eletrônico ou compra um carro, que pelo amor de Deus, a última coisa que você quer fazer é ler aquele manual. Eu quando tenho um produto eletrônico que comprei e eu não sei como operar, não sei como desabilitar uma função ou habilitar uma função, a última coisa que eu faço é pegar o manual, porque o manual quase sempre foi escrito por engenheiros, para engenheiros, numa linguagem, para mim, obscura. Pô, e eu sou um cara que lê, eu sou um cara que entende, eu consigo interpretar texto. Eu fico imaginando pessoas de um nível educacional mais baixo ou mais jovens que não tiveram o tipo de estudo que a gente teve no meu tempo, você era obrigado a fazer análise de texto e tudo mais, e vão pegar aquilo ali e não vão entender nada. Eu vou a um tutorial do YouTube da vida. Eu procuro um outro caminho
mais simples, que me dê aquela informação que eu busco e não outras que eu não estou buscando. É isso, essa é a forma que a gente acredita, porque não adianta eu escrever um manual gigante com várias páginas pensando que eu vou padronizar ou que eu vou transferir esse conhecimento, não. Então, pensando no público, eu tenho que entender que eu tenho públicos diferentes na equipe. Então, eu tenho um operador de caixa, eu tenho um estoquista, por exemplo, com perfis, com necessidades diferentes. Então, como é que eu faço para que aconteça a conexão, para que o manual não fique na gaveta, para que ele realmente seja útil? Para que ele desempenhe a atividade na sequência de passos que otimiza o resultado, tá Exatamente. certo? Como é que a gente faz isso? Exatamente. Então, é óbvio que eu tenho que passar por uma série de passos, eu tenho sim que construir um fluxograma, eu preciso entender as melhorias. Então vamos ser mais didáticos, vamos falar como é que você documenta, pensa num dos casos recentes aí que você e sua equipe têm manualizado dezenas de negócios diferentes, de farmácia, restaurante, hospital, empresa de logística, ponto de venda de telecomunicações, né? De parte social também. Sim, franquias sociais, de tipos diferentes. Uma coisa é trabalhar com o Instituto Coca-Cola, outro é com o Instituto Gerando Falcões, que são programas diferentes, com características diferentes. Vocês têm manualizado tudo isso. Vocês seguem um processo para fazer isso, né? Como é esse processo? Como é que você começa? Você pegou Instituto Gerando Falcões, por exemplo, que, para quem não sabe, é uma ONG aqui de São Paulo, extremamente bem sucedida, que tem um programa social maravilhoso aqui, que faz a inclusão de jovens, a reinclusão de ex-detentos, ex-presidiários, etc. Faz um trabalho belíssimo e é apoiado por gente muito grande, muito séria, muito poderosa, etc. E é conduzida pelo Edu Lira, que é um cara espetacular, dos caras mais carismáticos que eu já vi na minha vida, e que nasceu numa comunidade, né? Hoje em dia não pode mais falar favela, mas ele mesmo diz, eu nasci numa favela. Eu nasci lá e foi ali, e o pai foi presidiário. Ele ia visitar o pai na cadeia quando era moleque. E assim, e ele percebia que aquilo ali é o seguinte, ou ele fazia algo, ele assumia o protagonismo da própria vida e fazia algo para mudar a realidade à volta dele, ou a realidade não ia mudar. Não adiantava esperar que o poder público fosse fazer alguma coisa, porque não ia fazer e não faz, né? Então ele criou lá uma ONG e agora nós estamos replicando essa ONG os programas dessa ONG, vamos dizer, em vários lugares do Brasil, né? Estamos nos preparando para isso, num modelo que a gente chama de franquia social, não é isso? Como é que você faz? Como é que você chega lá no Instituto Gerando Falcões, ou no Instituto Coca-Cola, que tem lá os 2 programas que nós estamos manualizando, ou num hotel que você já manualizou vários, ou num hospital que a gente está manualizando, etc. Como é que é? Independentemente do segmento ou do negócio, o primeiro passo a gente precisa, como eu falei, né, ter muito claro, ter muita clareza qual que é o modelo de negócio, qual que é a estratégia. Tendo a clareza desse modelo de negócio, eu vou para um passo seguinte, que é, para esse modelo de negócio que foi pensado acontecer, quais são os processos-chave que eu preciso minimamente ter mapeado? Os macroprocessos, os processos mais relevantes. Você não vai, por enquanto, nesse momento, você não está indo no detalhe do detalhe. Você quer entender os grandes processos que tem que acontecer para chegar no resultado esperado de acordo com aquela estratégia. Eu brinco que é o meu mapa inicial, então eu preciso ter um ponto de partida, né? Você chama de mapear os macroprocessos. Uma vez que eu tenha a clareza de quais são esses processos-chave, esse meu ponto de partida, eu vou começar a entender quem são as pessoas que tem esse conhecimento relacionado ao tema, ao processo, ao macroprocesso que nós identificamos como chave para que possamos fazer as entrevistas. E como falamos anteriormente, aqui é ir até o local mesmo, então é vivenciar, é ir até a ONG. E passar um tempo lá dentro, exatamente, olhando, observando, ouvindo, porque quando você entrevista, você já mesma disse, é muito comum a pessoa dizer, não, é feito do jeito tal, que é o jeito ideal, pesquisa para lançamento de carro novo.
As pessoas, quando você vai fazer pesquisa para lançamento de carro novo, as pessoas vão falar que o mais importante para elas é segurança, é não poluir o meio ambiente, é economia de combustível, e na hora que você lança o carro, o que mais pesa é o design dele. Ele é bonito ou ele é feio, se ele é seguro, se ele é não seguro, vira secundário. As pessoas sempre têm uma forma ideal. Todo mundo tenta parecer mais bonito na fotografia do que de fato é. Então, é observar as pessoas no dia a dia. É conversar com as pessoas e é observar o processo sendo executado no dia a dia, né? Então, isso é importantíssimo. E, além disso, fazer todas as perguntas que forem necessárias. Aliás, o que a gente conversa muito é, vale a pena mandar uma pessoa para fazer essas perguntas que já conheça do processo? Pode ser um caminho, mas a minha sugestão é que quem faça essas perguntas não conheça do processo, porque ela vai fazer perguntas que pode a princípio parecer óbvia, mas quando a gente olha para processos, não existe essa questão de ser óbvio. Nada é óbvio, então pode ser que para outra pessoa ela entenda que ela tem a verdade dela, ela vai fazer de uma forma. Então, quando a gente olha processos, quando a gente está nessa fase de fazer perguntas, perguntar. É fazer pergunta de criança, inclusive. Exatamente. As perguntas básicas de criança que levam a gente para muita informação importantíssima são por quê e por que não. Mas essas são perguntas típicas de criança. Eu costumo fazer muito isso quando estamos fazendo o planejamento de alguma coisa que depois você vai manualizar, você vai processualizar, mas a gente na etapa anterior, que é de planejamento para definir o modelo de negócio, etc., muitas vezes as perguntas que nos levam a mudanças radicais no modelo de negócio é por quê e por que não. Porque para quem está lá dentro do negócio todo dia, tem certas coisas que são óbvias porque sempre foi feito assim. Eu sempre gosto de usar como exemplo, Mônica, eu fui advogado 12 anos da minha vida, advoguei diariamente, né, durante 12 anos, e eu me lembro sempre de um exemplo que é o seguinte: se você pegar qualquer escritura pública no Brasil, ela começa mais ou menos assim: saibam quantos esta pública escritura virem que no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1990, por extenso, compareceram perante mim e foram por mim reconhecidas como tal. Tem um blá 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 do tamanho do mundo e todo mundo faz do mesmo jeito. Todos os cartórios fazem mais ou menos do mesmo jeito. Um belo dia eu fiquei cabreiro e comecei a perguntar, mas por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Porque não precisa ser assim. Você podia começar já direto. Fulano de tal resolveram não sei o que. Pronto, podia ser isso. Houve uma época em que no Brasil o escrevente de cartório ganhava por rasa, ele ganhava por linha escrita. Então o cara enchia a linguiça porque quanto mais linhas ele escrevesse, mais ele ganhava. Era esse o negócio. Só que o presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946, mudou isso. Acabou. De 46 para frente, o escrevente deixou de ganhar por linha. Mas como os novos aprenderam com quem já estava ali e depois ensinaram para os que vieram em seguida, a forma de fazer, o processo de fazer uma escritura continua sendo o mesmo. Porque ninguém nunca parou para fazer a pergunta óbvia, mas por que diabos é assim? Isso porque ganha. Não, mas não ganha mais por. Então não precisa mais ser assim, vamos mudar e fazer do jeito mais eficiente. Então muitas vezes no dia a dia, perguntar por quê e por que não é fundamental. É fundamental. E é fazer todo esse tipo de pergunta para entender mesmo a sequência de passos. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, por exemplo, pegar um processo mais simples de abertura de loja, né? E aí eu vou acompanhando a abertura de loja e eu pergunto, bom, vamos lá, desde o começo, você chegou, o que você faz? Eu cheguei... A abertura, você diz abertura no dia a dia, abrir a porta, etc, começar a funcionar. No dia a dia, é um processo mais simples. Eles me contam, né? Então eu cheguei e eu pego, já vou abrir o sistema de caixa. Aí eu pego e digo, não, é o passo a passo mesmo. Então você chegou, o que você faz? Você abre a porta completa? Não abro a porta completa. Eu entrei, eu deixo a porta pela metade, certo? A sua loja tem alarme? Tem. O que você faz? Eu tenho que desativar o alarme. Depois que você desativou o alarme, você acende as luzes nesse momento? Eu acendo
acende as luzes nesse momento. Depois o que você faz? É fundamental, Mônica, que eu já ligue o computador para verificar se o equipamento está ok, porque se não tiver eu já tenho que comunicar a matriz. Perfeito, então você chegou, você abriu a porta pela metade, você desativou o alarme, você chegou, vai ligar o equipamento, você vai fazer uma ronda pela loja. Então é nesse nível, e é muito importante que seja, porque se outra pessoa for abrir a loja, ela precisa ter conhecimento do passo a passo que precisa ser feito. Sim, e aí você tem a situação, inclusive estou pensando num cliente nosso específico, que o manual foi você que fez, que você tem loja de rua e loja de shopping. E os passos podem ser diferentes num e no outro, tá certo? Sim. Porque, por exemplo, na loja de shopping não tem alarme para ser desativado, mas na loja de rua tem. Então você pode ter passos diferentes para modelos de lojas diferentes, ou para localizações diferentes, ou para situações diferentes, dentro do mesmo negócio. Exatamente. Que olhando de fora parece igual. Parece igual, mas não é. Então eu tenho pequenas adaptações, mas que são importantíssimas. Por exemplo, a mesma coisa quando eu for por uma implantação, e aí não abertura de loja mesmo, mas abertura de uma nova loja. Pode ser que eu tenha um processo de implantação quando eu vou construir, pode ser não, com certeza eu terei um processo quando eu vou construir uma loja do zero, ou no caso de conversão. Fazer uma reforma, uma conversão. Uma reforma. E construir uma loja na rua é uma coisa, construir uma loja no shopping é outra, porque até no shopping começa a obra a partir das 10, 11 da noite. Sim. Você não pode fazer obra durante o dia. Exatamente. No shopping. E aí eu tenho que entender que se for o shopping, por exemplo, eu tenho mais um ator, mais um responsável para fazer toda a aprovação do projeto. Então, por mais que a base ela seja a mesma, porque é um mesmo negócio, eu preciso entender e fazer todas as adaptações necessárias. Eu brinco com a minha equipe que assim, o nosso trabalho ele é um conjunto de detalhes. A princípio parecem bobos, mas são os detalhes que farão toda a diferença. Que fazem o resultado chegar mais rápido, ou mais barato, ou padronizado, ou ser sempre o resultado que se espera, que é aquele que vai gerar o melhor impacto no consumidor ou em quem vem em seguida, né? Quem vai ser, de alguma forma, atingido por aquele processo. De novo, didaticamente, então você falou, o primeiro passo é mapear os macroprocessos, depois começar a observar para começar a identificar dentro desses macroprocessos as atividades. E aí o que você faz? Você falou em fluxo de projeto, desenhar o fluxo. Isso. Após as entrevistas, após a coleta de informação, seja conversando com as pessoas ou por meio da nossa observação, a gente volta para casa com um grande desafio que é montar esse quebra-cabeça, né? Então eu fui lá e levantei todo esse processo que nós citamos de abertura de loja. Então tem um ponto, porque quando conversamos com as pessoas não falam de uma forma... que eu digo exatamente na sequência, né? As pessoas contam como elas fazem, mas depois tem um trabalho nosso de montar essas pecinhas. Então, é super importante, depois do levantamento de informação, uma etapa que nós chamamos de construção dos fluxogramas. Então, aí sim, essa etapa é a etapa onde, de uma forma gráfica, de uma forma visual, eu vou colocar tudo que eu levantei numa sequência de tempo, definindo quem são os responsáveis e qual a ordem das atividades, como elas deverão ocorrer. E esse fluxograma é uma etapa muito importante porque é no fluxo que eu consigo ter uma visão geral do processo e eu consigo entender o que pode ser melhorado e otimizado. Não necessariamente, cada vez menos, nós temos entregado os fluxos para o consumidor final, para a equipe final que vai ter que executar esse processo, porque ele não é tão didático, né? Mas a gente não abre mão de fazê-lo porque é nele que eu consigo ter uma visão ampla, geral do processo. Aí você tem a visão sistêmica do processo. Exatamente. Então nós identificamos os processos-chave, nós levantamos informação com as pessoas-chave, nós construímos os fluxos e uma vez que os fluxos estejam construídos, a gente sempre tem uma etapa de validação. Então, é esse mesmo caminho que nós queremos. Quem você vai validar, Mônica, quando você faz isso? Com a pessoa que desenvolve o processo,
com o gestor da loja, com a diretoria da empresa, com todo mundo? Isso varia, Marcelo. Tem empresas que eu tenho uma pessoa que é responsável por fazer a validação, pode ser que essa pessoa seja o dono, é a pessoa que tem todo o modelo de negócio, é a pessoa que realmente construiu todo o negócio. Eu tenho casos onde o cliente prefere criar um comitê de validação, então ele chama todos os gerentes das principais áreas e essa validação é feita via comitê. Mas eu digo que a etapa da validação ela é importantíssima, porque é uma etapa onde a gente tem que entender qual caminho queremos seguir. Porque quando a gente mapeia e documenta um processo, pode ser que depois, quando eu voltei para casa para fazer essa montagem do meu quebra-cabeça, eu perceba que o que está acontecendo na loja não é o que eu quero, né? Então, isso acontece bastante. Você, puxa, mas não era para ser assim. Sim. Não era esse o objetivo. Então, quando a gente está trabalhando com processos, não é simplesmente fazer a documentação do que está ocorrendo hoje, né? Eu preciso saber o que está ocorrendo hoje, porque isso vai me fornecer condições até de pensar e avaliar, é o que nós queremos, está atrelado ao modelo de negócio, está atrelado à cultura da empresa, é o que eu quero passar para o meu cliente. Então, esse é o momento de definir rotas, direcionar caminhos, porque... E, eventualmente, ajustar a forma como as coisas são feitas. Uhum. E uma vez que é feita essa validação, esses ajustes, essa definição, queremos o processo assim, seguiremos assim, a gente vai para uma fase posterior que é o detalhamento disso. Eu sempre brinco que quando a gente está fazendo o fluxo, que é a representação gráfica do processo, a gente está trabalhando o que fazer, né? E quando a gente vai para um passo seguinte, que é o detalhamento, a gente vai trabalhar o como fazer, né? E no processo de validação e naquele processo inicial que você faz para identificar qual é a estratégia, qual é o modelo de negócio, coisa e tal, você está se perguntando por que fazer. Uhum. Né? No fundo, você sim, tem aí as sim. três coisas. O porquê, o que e o como. Isso, eu tenho perguntas que nunca me abandonam, né? Eu tenho o que, eu tenho o como, eu tenho o porquê, eu tenho o quem faz. Então, essas perguntas são perguntas-chave. Só um parênteses, às vezes as pessoas falam, Mônica, quando você vai a campo, você constrói um roteiro de entrevista, você se prepara para a entrevista. Eu acho muito importante se preparar sim para a entrevista, né? Mas eu sou meio contra roteiro, porque eu sempre digo que o roteiro de informação, ele é o mínimo do mínimo. Porque muitas vezes eu não sei o que eu vou encontrar lá, né? Então, a minha missão, a minha responsabilidade é fazer o levantamento de informação de tudo. E muitas vezes, quando a gente vai conversar, as pessoas não contam exatamente somente os processos. Mas é importante ouvir, porque isso é uma informação até para eu entender se esse processo precisa ser melhorado ou não. E até se esse processo precisa existir. Exatamente. Porque muitas vezes você tem coisas sendo feitas dentro das empresas que, de novo, como o meu exemplo da escritura pública, um dia na vida tiveram uma razão de ser, essa razão deixou de existir e a coisa, por legado, continua sendo feita desnecessariamente, consumindo recursos, consumindo tempo, sem provocar nenhum efeito positivo, sem gerar nenhum resultado. E aí, então, quando nós falamos, né, eu vou identificar os processos-chave, eu vou entrevistar as pessoas levantando informação, eu vou construir os fluxogramas, eu vou validar esses fluxogramas e eu vou para o detalhamento. E aí, quando a gente vai para o detalhamento, as pessoas logo pensam em manual, né? O manual, aquele manual clássico, aquele livrão, aquela coisa enorme que vai tender a ficar na prateleira, se for assim, né? Sim. E na nossa visão, o detalhamento, eu até prefiro chamar de detalhamento ao invés de manual, esse detalhamento ele pode ser construído, ele é o como do processo de formas diferentes, né? Porque afinal eu tenho perfis, eu tenho um público, eu tenho a minha equipe que é diferente, né? Então, cada vez mais a gente tem feito e entendido esse detalhamento até como conhecimento, transferência de conhecimento como treinamento. Então, cada vez mais a gente tem pensado, será que não vale a pena sair do impresso e ir para o digital, né? Há muito tempo atrás, há pouco tempo, aliás,
a gente fazia as nossas entregas sempre em papel. Sempre em papel. Hoje a gente já está conseguindo mudar isso, porque a gente percebeu que o impresso era importante porque tinha o símbolo e precisava tangibilizar de ele alguma tangibiliza forma. O conhecimento, assim, aquela coisa, tá aqui, esse pacotão de manuais desse tamanho, isso. Mas é pouco útil. Então por que não mudar o símbolo, né? Então o que a gente tem feito, se é tão fundamental eu tangibilizar, então leva um tablet, né? Com todo o conteúdo digital, pensando no depois, na questão da atualização, de colocar esses conteúdos numa plataforma. Então, a gente percebeu que essa parte de formato, de como eu transfiro esse conhecimento, ela tem que ser muito mais didática possível para que, de fato, eu consiga entregar um material para o operador de caixa, ele consiga receber aquele material em forma de passos, seja mais visual, mas com a informação que ele precisa para ele executar as atividades do dia a dia dele. Porque no fundo é isso que nós queremos, né? Nós não queremos um blá blá blá, o que a gente quer é que ele receba a informação, tenha condições de acordo com o perfil dele, interpretar aquela informação e executar o processo. Eu posso citar um exemplo só para materializar isso que você está dizendo? Anos atrás, o Habib's resolveu introduzir batata frita no seu cardápio. Não existia esse produto no cardápio, eles resolveram introduzir e eles precisavam treinar rapidamente operadores em todas as lojas, porque ia o lançamento, a campanha ia para a TV de lançamento e tinham que capacitar de uma maneira muito rápida uma quantidade muito grande de jovens com baixo nível de instrução e que não necessariamente se comprometem com aquele negócio, tão comprometidos com o resultado, até porque não entendem o todo, quase sempre é o primeiro emprego, o cara está ali porque não arrumou outra coisa, daqui a pouco ele vai mudar. É um perfil muito específico, uma necessidade muito específica. Alguém dentro do Habib's teve a ideia de fazer, em vez de fazer um manual, uma instrução escrita, e naquela época a gente ainda não falava de tablet, foi pré-tablet esse negócio, eles criaram um videoclipe, um rap. Era o rap da batata. A letra do rap continha todas as instruções que aquele operador teria que seguir. E aquilo teve um resultado fantástico, porque você percebia que estava funcionando quando você entrava numa loja e dois que já estavam ali há mais tempo estavam, eu não sei se diz cantando o rap, ou recitando o rap, ou sei lá, performando o rap, para o mais jovem que tinha chegado naquele dia. E em poucos minutos o cara captava, porque aquela linguagem, o rap, é uma linguagem que fala a ele. E por acaso a letra era engraçadinha, era divertida, era não sei o quê. O videoclipe era feito com a estética do rap, uma coisa em preto e branco, com cenas que saíam de foco, entravam em foco, coisa e tal, cortes bruscos, etc. Foi um trabalho extremamente bem feito. Aquilo ali produziu um efeito 1 milhão de vezes melhor do que um manual escrito de 80 páginas sobre como fritar batata. De novo, né? Houve uma conexão. Uma conexão. Né? Então, foi feito o entendimento do perfil. Quando nós vamos fazer o levantamento de informação, uma das coisas que eu levo muito em consideração não é somente a entrevista. Eu digo que vai muito além, você precisa ler o ambiente. Então, uma coisa que aconteceu, e a gente traz esse exemplo e acabou me marcando muito, há um tempo nós tínhamos um cliente que era uma construtora, e eu visitei... Sim, nós manualizamos os canteiros de obra dessa construtora, né? E eu visitei os canteiros de obra. Então, conversando com as pessoas, eu percebi o ambiente de obra. O ambiente de obra é um ambiente onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E conversando com o almoxarife de obra, eu percebi que ele tinha participação num processo que afetava diretamente a matriz. E eu olhei na mesa, tinha uma nota fiscal, a nota fiscal ela estava deixada de lado, ela estava até estava meio que rasgada. E aí, entendendo esse ambiente, se eu chegasse com um manual, né, para o almoxarife de obra, um manual com muitas páginas impresso, eu não conseguiria a conexão, né? Então, a gente pensou qual que seria a melhor forma de transferir essa informação, de transferir esse conhecimento, e fizemos fichas ilustrativas
poucas lâminas, onde eu tinha exatamente o que ele deveria fazer em forma de passos. E ele, depois nós acompanhamos, ele realmente usava, porque eu visitando depois as obras, os canteiros de obra, ele deu um jeitinho que ele pegou e colocou um preguinho na parede, e ele pendurava a ficha e ele consultava essa ficha. A ficha, que eu me lembro, ela já era plastificada, Exatamente. Que vai ser usada no canteiro de obra, que não é um ambiente limpo, é um ambiente o cara pode estar com a mão molhada, com a mão suja, etc. Exatamente. Então era plastificado e ele pendurava num preguinho. Exatamente. Pronto. E resolveu, então esse é o manual dele, né? Esse é o manual, então a gente sempre tem que pensar cada vez mais em manuais, em materiais. É muito além de um manual, né? É pensar como que eu vou transferir esse conhecimento, como eu vou transferir essa informação. Cada vez mais nós temos usado vídeo, né? Sim. Porque o vídeo é o tutorial, que quando a gente tem alguma dúvida, ao invés, a gente vai no YouTube e a gente consulta rapidamente qual que é o passo, como fazer. Então, vídeo é uma ferramenta que nós acreditamos muito. Só que é o vídeo usado da forma correta, né? Sim. Então... Sim. Feito da forma correta e usado da forma correta. Não é qualquer vídeo de qualquer jeito. Tem um tempo, eu já peguei casos, já peguei situações onde o cliente tinha vídeo, só que era um vídeo de 60 minutos. Não é, então, isso não funciona. O vídeo é 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos estourando e ponto. Isso. E o que a gente acredita, de novo essa palavra conexão, que começou com a gente desde o início, mas que é importantíssima, eu preciso que exista uma conexão. Então, quando eu faço um vídeo de um atendente de uma loja de conveniência montando um sanduíche, eu realmente preciso que a pessoa que está montando o sanduíche, ou de preferência, o que a gente sempre recomenda é que fosse o próprio atendente, mas às vezes a pessoa trava no vídeo, mas se não for o atendente, que ela esteja de atendente. Então, existe um trabalho de uniforme, tem que colocar crachá, então vai usar crachá. E aí, nessas situações em que não existe ninguém da empresa que possa fazer isso, porque o ideal é usar um colaborador da empresa mesmo para fazer, para ser quem está ali no vídeo fazendo a demonstração. Mas quando não é isso, a gente contrata ator profissional, não é isso, mano? Porque o cara se coloca no papel. Exatamente. E não adianta pôr o Brad Pitt para fazer o operador de loja. Não é isso. Você tem que pôr um cara que tem o físico de operador. Exatamente. Né? Que de novo está ligado à cultura da empresa. Então eu preciso, se eu sou operadora de caixa e assisto um vídeo de um operador de caixa, para me passar a verdade, para que aconteça a conexão, ele tem que ter o mesmo perfil que eu. Eu preciso... precisa acontecer essa identificação. Eu preciso me enxergar naquele vídeo. Eu preciso me enxergar naquele vídeo. Então, cada vez mais a gente tem também optado por construir esse detalhamento em vídeo. O que não significa que somente terei vídeos, né? Como eu estou falando de equipe e pessoas são diferentes, com perfis diferentes, eu posso entender que para o meu almoxarife de obra foi uma ficha, mas para o meu coordenador gerente, se ele receber um manual ou um fluxograma, também ele vai consumir aquela informação e vai conseguir executar as atividades dele. De novo, aqui não é uma questão de não vamos mais fazer manual. Como faremos o manual da melhor forma possível, de uma forma talvez mais lúdica, mais agradável, para que esse material ele realmente seja consumido e não fique na gaveta. Então, pensar possibilidades. Qual que é o melhor formato, qual que é a melhor comunicação para que essa informação chegue na pessoa que tem que executar, para que ela de fato execute muito bem. Mônica, tudo isso que você está me dizendo está me mexendo com uma coisa aqui que eu não sei nem se a gente devia mencionar, mas tem consultorias que têm os manuais já prontos. O mesmo manual serve para farmácia, padaria, sapataria, escola de inglês, com pequenas mudanças é o mesmo manual. Tudo isso que você está me dizendo está levando ao seguinte, não dá para ser assim, não pode ser assim. Manual de 3 empresas do ramo de fast food
pode ser completamente diferente, porque a cultura das empresas é diferente. Exatamente. Não pode ser assim, porque existe uma questão... E olha, não estou pondo a culpa nessas consultorias, porque se elas existem, é porque tem gente interessada em comprar esse manualzinho baratinho, porque eu já ouvi de franqueador, que se a gente está falando disso numa empresa importante, numa rede de franquias é mais importante ainda essa padronização, porque você vai ter donos diferentes, de unidades diferentes, que deveriam atuar de uma maneira orquestrada e padronizada. Mas se essas consultorias oferecem isso, é porque tem franqueador, e eu já ouvi de um, por exemplo, que é o seguinte: manual é uma formalidade, é só para entregar para o franqueado, não precisa ser usado. Opa, como assim? Esse negócio me assusta. A mim também. Para mim é apavorante. Porque o que nós estamos considerando é que o manual não é apenas para uma formalidade. Ele vai muito além disso. O manual é a sua base para treinamento, é o conhecimento. Quando a gente fala, a cultura da empresa que está sendo passada. É a essência, né? Quando a gente fala em franquia, é muito mais. Então, você citou a questão de comparar negócios parecidos e já, quando eu olho o processo, ser totalmente diferente. Eu vou um pouquinho além, porque quando eu olho um negócio, como nós citamos o hotel, eu tenho N participantes, eu brinco que a gente tem muitos clientes num cliente, porque eu tenho a arrumadeira do hotel, eu tenho o diretor de operação, eu tenho o gerente, eu tenho o pessoal de alimentos e bebidas, eu tenho recepção, eu tenho eventos que são diferentes. Então, quase como se fossem várias empresas num lugar só. É isso. É isso aí. Mônica, o nosso tempo infelizmente está estourando, eu estou aprendendo um montão aqui, está uma delícia esse papo, mas está sendo sinalizado para nós aí que o tempo está esgotando. Tem uma última dica que você queira dar? Para alguém que esteja nos assistindo e que está lá nesse momento fazendo os manuais da sua empresa, ou querendo fazer manuais da sua empresa. Quando as pessoas vêm conversar comigo, elas vêm meio que desesperadas, por onde eu começo, né? Então eu diria assim, primeiro, fiquem tranquilas, né? Fiquem tranquilas e priorizem, escolhem bem quais são os processos, por onde que vocês começarão, né? Eu acho que faz mais sentido escolher os processos que são os processos-chave que se não forem feitos muito bem, terão um impacto muito ruim no meu cliente. Então, priorizem, escolham os temas, quais são os temas que você vai começar a fazer o mapeamento. Uma vez que esses temas estejam escolhidos, e eu estou falando tema porque pode ser tema, pode ser processo, o importante é resolver. Escolham esses processos, definam quem são as pessoas que podem te fornecer esse conhecimento e também observem, levantem a informação, façam a documentação e pensem sempre para quem vai essa documentação. Qual que é a melhor forma da pessoa que vai receber essa informação, essa comunicação entender. Então, minha dica é, priorizem, entendam quais são os processos-chave, quais são as pessoas para contar para vocês sobre esses processos-chave. Não esqueçam de observar e não esqueçam do formato. Qual que é o melhor formato para que essa informação chegue na pessoa que tem que receber essa informação? De uma maneira que ela consiga compreender e executar o processo do jeito que deve ser executado. Executar a atividade dela da forma que deve ser. Acho que a palavra que fica é conexão. Conexão, sempre. Mônica, você vai ser uma das instrutoras no curso de processos e manuais da Acerto Ártico agora no dia 29 de junho, não vai ser? Sim. Então vou aproveitar aqui e fazer um pequeno comercial no dia 29 de junho, agora, daqui a poucos dias, poucas semanas, das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde, vai acontecer aqui em São Paulo um curso em que a Mônica será uma das instrutoras, em que a gente vai aprofundar muito mais tudo isso que foi conversado aqui. Aqui foi um bate-papo rápido de 40 minutos, lá será um dia inteiro só falando desse tema, indo no detalhe do detalhe e fornecendo, inclusive, caminhos, materiais e dicas e checklists e outras coisas que vão ajudar a vida. Quem quiser informação sobre isso, vai encontrar aqui no próprio Facebook da Acerto, no Facebook da Acerto Ártico, no Facebook da Franchise Store, que são as nossas 3 empresas, e nos sites dessas 3 empresas, da Acerto,
principalmente da Xertuático, que é a nossa empresa de educação corporativa, e também na Franchise Store. Gente, foi um prazer estar aqui com a Mônica, toda vez que eu sei. A Mônica, além de tudo, é uma das pessoas mais doces que eu conheço, além de ser um espetáculo como profissional, das pessoas mais comprometidas, que amam o que faz. Eu adoro ver você, o quanto você ama o que você faz. Então, quando eu vejo pessoas que têm pavor de processo, eu digo, eu preciso colocar perto da Mônica para elas entenderem que o processo pode ser uma coisa extremamente positiva, extremamente boa, que vai gerar excelentes resultados. Você ama o que faz e você é uma das pessoas mais gostosas de conversar que eu conheço. Mônica, super obrigado a você. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada.